Você já percebeu como a imigração virou um dos temas mais explosivos da política atual? Nos Estados Unidos, o segundo governo de Donald Trump intensificou os ataques aos imigrantes, reforçando políticas de deportação em massa, endurecendo leis e transformando quem cruza fronteiras em criminosos. Mas, peraí, será que faz sentido essa demonização da imigração? Será que não estamos esquecendo algo fundamental? Se a gente voltar no tempo, vai perceber que a migração sempre foi parte essencial da história humana. Desde os nossos ancestrais na África até os grandes fluxos migratórios da modernidade, mudar de lugar é tão humano quanto respirar. Então, se a imigração sempre existiu, por que hoje ela virou um problema? Tudo começou há cerca de 70 mil anos, quando os primeiros Homo sapiens decidiram dar um rolê e saíram da África. Isso não foi um passeio de férias, não. Segundo o antropólogo Jared Diamond, a migração foi a primeira grande revolução da humanidade. O planeta passou por mudanças climáticas drásticas e os nossos ancestrais tiveram que se adaptar buscando comida, abrigo e sobrevivência. Ao longo da história, os motivos para migrar foram os mais variados: fome, guerras, mudanças climáticas, perseguições religiosas e, claro, a busca por uma vida melhor. No século XIX, por exemplo, milhões de europeus cruzaram o Atlântico para tentar a sorte na América. Irlandeses fugindo da grande fome, italianos em busca do trabalho, alemães fugindo de conflitos. Agora, olha que ironia, os descendentes desses imigrantes hoje querem fechar as portas para novos migrantes. Como diz o historiador Ian Goldin, a imigração não é um problema a ser resolvido, mas uma realidade a ser gerenciada. Ou seja, a questão não é impedir que as pessoas migrem, mas entender como integrar esses fluxos migratórios de forma justa e sustentável. Se tem uma coisa que a história prova, é que países construídos por imigrantes prosperam. Nos Estados Unidos, chineses foram essenciais para a construção das ferrovias do século XIX. Italianos e judeus ajudaram a transformar Nova York num centro comercial. Latinos hoje são parte vital da força de trabalho norte-americana. E não sou eu que estou dizendo isso. O economista Giovanni Peri mostrou em seus estudos que a maioria dos casos a imigração fortalece as economias. Nos Estados Unidos, setores como construção civil, tecnologia e serviços dependem fortemente do trabalho imigrante. E esse fenômeno não acontece só nos Estados Unidos. A Alemanha, depois da Segunda Guerra, teve um boom econômico graças à chegada de trabalhadores turcos. No Brasil, os imigrantes italianos, japoneses e alemães ajudaram a moldar o país que conhecemos hoje. Aliás, falando nisso, se até os nossos ancestrais migraram, que tal você migrar para o canal Viagem da História? Aperta o botão de inscrição aqui do canal. Eu prometo que não tem muro, não tem visto e nem precisa de passaporte. É só clicar e pronto. Já está fazendo parte dessa jornada com a gente. Agora, voltando ao assunto. Hoje, boa parte da retórica anti-imigração se baseia na ideia de que os imigrantes trazem problemas. Mas os dados dizem outra coisa. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, aponta que os países que receberam imigrantes de forma estruturada tiveram um crescimento econômico maior do que aqueles que fecharam as portas. Mas e os problemas? Sim, qualquer fluxo migratório grande precisa de planejamento. O sociólogo Stephen Castle explica que a resistência à imigração muitas vezes vem da falta de políticas públicas eficientes. O problema não é a imigração, mas sim como os governos lidam com ela. E falando em governos, vamos falar do caso atual dos Estados Unidos. O segundo governo Trump trouxe medidas ainda mais duras contra os imigrantes. Deportações em massas, cortes em programas de acolhimento e discurso que alimentam medo. Mas isso não é uma novidade. Os Estados Unidos sempre tiveram altos e baixos na relação com a migração. Nos anos de 1920, criaram cotas para reduzir a chegada de imigrantes do sul da Europa. Nos anos 80, Ronald Reagan assinou uma anistia para milhões de imigrantes ilegais. A questão é que, dependendo do contexto político, a imigração é vista como uma ameaça ou como uma solução. E adivinha só, sempre que falta mão de obra, os imigrantes voltam a ser bem-vindos. A verdade é que a história da humanidade é a história da migração. Todos viemos de algum lugar, seja nossos ancestrais diretos ou através das gerações passadas. Como diz a pesquisadora Saskia Sansen, os movimentos migratórios são a essência do que significa ser humano. Então, antes de apontar o dedo para quem busca uma nova vida em outro país, vale lembrar que, no fundo, todos nós somos imigrantes de alguma forma. A comida que você come, a música que você ouve, até a tecnologia que você usa, tudo isso tem influência de gente que veio de outros lugares. E sabe o que isso significa? Que diversidade não é um problema. Diversidade é riqueza. E
E agora me conta, você tem alguma história de migração na sua família? Seu bisavô veio da Itália, sua avó era japonesa, ou talvez um parente nordestino que migrou para o Sudeste? Deixa aqui nos comentários. E claro, não esquece de se inscrever no canal, de seguir a gente nas outras plataformas para continuar viajando na história com a gente. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!